Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos comentar sobre o último relatório gerencial do QIZU11. O QIZU11, pelo menos na minha opinião, é um dos melhores fundos imobiliários de base 10 para se poder investir no momento. É um fundo bastante tranquilo, não tem aí muita oscilação com respeito ao seu preço de cotação. Por ele ser um FOF, então ele investe em outros fundos imobiliários e seu portfólio de fundos imobiliários são muito bons. Ele tem ali fundos realmente excelentes, tem uma diversificação também muito boa com respeito aos fundos imobiliários que ele investe. Então é um fundo tranquilo para se investir e que atualmente entrega uma rentabilidade aí próximo de 11%. Seu dividend yield, como a gente pode ver no acumulado dos últimos 12 meses, está de 10,76%. E é um ativo que tem um preço muito acessível, né? Com menos de R$10 você já consegue comprar uma cotinha aí do QIZU11. Então vamos aqui acompanhar alguns indicadores operacionais desse fundo e depois vamos lá no seu último relatório gerencial ver como é que esse fundo se desempenhou nesse último mês de junho, beleza? Deixe aí nos comentários se você investe no QIZU11 e se esse canal te ajuda de alguma maneira, deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá, pessoal. Como já mencionei, o preço atual do QIZU11, R$ 8,70, dividend yield aqui de 10,76%, P sobre VP de 10,96%, então no momento ele está por deságio, no caso custando mais barato do que ele realmente vale. Se descermos aqui, podemos ver que o preço justo do QIZU11 seria os R$ 8,65. Então, seu preço atual está com desconto. Voltando aqui, a gente pode ver que a liquidez média diária do QIZU11 é próxima aqui dos 700 mil. E durante esses últimos 12 meses, o fundo ele teve uma valorização aqui de 5,60%. Aqui no site Investidor 10, a gente pode ver aqui a sua cotação ajustada. Então, ele vai calcular o preço de cotação do ativo juntamente com os rendimentos que ele pagou durante esse período. Então podemos notar que houve aí uma valorização. E se colocarmos aqui na cotação padrão, ele vai calcular somente a cotação do ativo, né? Sem calcular os rendimentos que o fundo ele pagou durante esse período. Continuando aqui, podemos ver o seguinte, que o QIZU11 ele tem um patrimônio aqui de 382 milhões de reais, e se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que o último rendimento pago pelo QIZU11 foi de 7,5 centavos por cada cota. Aqui está mostrando 8 centavos, mas foi 7,5 centavos. Aqui embaixo mesmo a gente pode ver, talvez aqui no site ele arredonde, né? Mas o valor foi 7,5 centavos. E desde o ano passado, aqui no mês 9, ele vem pagando esse valor de rendimentos para os seus cotistas. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, considerar alguns pontos sobre o QIZU11. Primeiramente, sua gestão é feita pela Quilima. Alguns confundem, né, pensando que ele é um fundo da Suno. Ele não é. Ele só usa aquele índice de referência Suno 30 para poder selecionar os fundos imobiliários que ele vai investir. Porém, sua gestão é feita pela Quilima. Ele é um fundo que teve início lá no mês 10 de 2020. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,60% ao ano e não realiza a cobrança de taxa de performance. Muitos investidores têm um certo preconceito contra os FOFs, mencionando que eles cobram duas taxas, né? Realmente aqui no caso, a taxa de administração ela vai ser cobrada pelos fundos que atualmente o QIZU11 ele investe e pelo próprio fundo, o QIZU11. Mas pelo menos a taxa de performance não é cobrada. Apesar de ter que pagar duas taxas, pessoal, na minha visão ainda vale a pena investir em alguns FOFs, assim como o QIZU11. Como eu mencionei, ele está aqui com o dividend yield de aproximadamente 10,70%. A maioria dos fundos imobiliários de tijolo, eles não estão pagando esse valor. Geralmente aí é uns 8%, 9% aproximadamente. Então muitas vezes vale a pena você investir em um bom FOF que tem bons ativos no seu portfólio, que tem bons fundos imobiliários, que é bem diversificado, que não tem concentração, e você receber uma rentabilidade maior do que investir diretamente nos fundos imobiliários de tijolo. Não estou dizendo que você tem que vender tudo que você tem de tijolo para poder comprar o QIZU11, não é isso que eu estou mencionando. Mas vale a pena você aí fazer uma pesquisa, colocar na balança e analisar se não vale a pena você colocar pelo menos um pouquinho do seu patrimônio investido em algum FOF que paga aí um bom rendimento para os seus cotistas. Então aqui ele menciona também qual é o objetivo e sua política de investimento. Então atualmente o fundo ele tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência Suno 30, como eu mencionei. Um ponto interessante que o fundo ele menciona aqui no seu relatório gerencial, no comentário do gestor, é que o movimento de buscar resultados adicionais com a gestão ativa e realização de ganho de capital desacelerou bastante, uma vez que o mercado sofreu mais. Apesar disto, na distribuição do mês foi utilizado parte da reserva de resultados acumulados ao longo do semestre. Então, como vocês vão ver, durante esse último mês de junho, o fundo ele gerou uma receita menor do que o valor que ele distribuiu.
O fundo, durante esse mês, ele não realizou muito ganho de capital, vendendo cotas de outros fundos imobiliários que ele investe, porque praticamente a maioria dos fundos imobiliários se desvalorizou bastante, né? Do mês passado, no mês de junho, para agora. Então, por esse motivo, não compensava, né, vender para tentar realizar aí ganho de capital. Aqui podemos ver a distribuição geográfica dos seus investidores. Então, a maioria das pessoas que investem atualmente no KIZO 11 são aqui de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No total, o fundo conta aqui com um pouco mais de 126 mil cotistas. E aqui, pessoal, a gente pode ver a sua alocação por fundos de investimento. No caso, quais os fundos imobiliários que atualmente o KIZO 11 ele investe. E observem só como ele é um fundo bastante interessante. Ele tem aqui fundos imobiliários muito bons. Podemos ver que ele tem o HSML 11, o VISC 11, que apesar da gestão não ser muito boa, feita pela Vinci, mas o fundo em si, ele é bom. Temos o BTLG 11, que é um fundo de logística, o HGCR 11, que é um dos melhores fundos de papel que existe, o KNHY 11, que também é um fundo multi-estratégia, da Kinea. Temos o MXRF 11, o melhor fundo aí de base 10 atual e o maior também, o CPTS 11, que também é um bom ativo de base 10, o KNCR11, o HGBS11, um dos melhores fundos de shopping que existe, juntamente aqui com o XPML11. Temos também o DVR11, que é um bom fundo imobiliário de lajes corporativas, o CANIP11, também um excelente fundo imobiliário, XPLG11, HGLG11. Temos aqui mais fundo de lajes corporativas, o BBBI11, temos o BRCA11, o LBBI11. Então, o fundo ele conta com excelentes fundos imobiliários no seu portfólio. Então isso traz uma estabilidade, traz até uma previsibilidade para o futuro com respeito aos seus rendimentos. Dos fundos que eu mencionei aqui, apenas 4 deles são fundos imobiliários de papel, que foi o MXRF11 que eu mencionei, juntamente com o CPTS11, além do HGCR11 e também do KNCR11. Mas daqui do LVBI11 até lá em cima, o HSML11, é todo fundo imobiliário de tijolo de segmentos diferentes. Então, isso que traz a estabilidade para o fundo. Além das gestoras que esses fundos imobiliários eles têm, né? Temos aí a Kinea, a Credit Suisse, a Rect, a Capitânia, também temos a HSI, a VBI, entre outras gestoras. Então, isso traz, sim, essa estabilidade, essa resiliência para o KIZO 11. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver todo o restante dos fundos imobiliários que o KIZO 11 atualmente ele tem no seu portfólio. Tem alguns fundos que realmente não são bons, né? Como a gente pode ver aqui, o HCTR11, o DEVA11, mas talvez ele tenha investido pensando aí em uma valorização futura para ele poder realizar ganho de capital. É uma estratégia que o fundo ele pode usar. Atualmente ele conta aqui com 42 fundos imobiliários no seu portfólio. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o setor. No caso, qual o segmento dos fundos imobiliários que ele investe. Então, atualmente, 33,4% dos ativos que ele investe são do segmento de papel, então são fundos de recebíveis, 22% são fundos de tijolo do segmento de galpões logísticos, 13% são fundos de shopping, 10% são fundos híbridos, 10% também são fundos de lajes corporativas e 5% são ativos de renda urbana, além do setor bancário e de varejo, que corresponde a 3,2%. E o restante aqui, 1,7%, está em liquidez. No caso, é o dinheiro que o fundo ele tem em caixa para poder fazer futuros investimentos. Pena que ele não tem um valor maior em caixa, né? Porque ele podia aí fazer boas compras, especialmente que vários fundos imobiliários se desvalorizaram nesses últimos meses. Aqui ao lado a gente pode ver que 98,3% do seu patrimônio está investido nos fundos imobiliários, e ele tem aqui 1,7% na renda fixa. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver a sua distribuição de rendimentos. Então, podemos notar que desde setembro de 2023, o fundo ele tem conseguido pagar aqui, aliás, ele tem conseguido ficar com um yield superior a 10%. Então, isso é muito positivo para o fundo, né? O seu menor yield durante esse período foi aqui no mês de setembro, de 10,33%, e no mês de dezembro de 2023 ele chegou a um yield aqui de 11,09%. Então o fundo ele tem aí tido uma rentabilidade muito boa. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito ao seu resultado financeiro, referente ao mês de junho de 2024. Então o fundo ele teve uma receita total aqui de R$ 3.278.000. O valor que ele recebeu aqui de rendimentos dos fundos imobiliários que ele investe foi aqui esse valor, e o que ele recebeu aqui de ganho de capital foi esse valor. Podemos notar que o valor de ganho de capital foi bastante inferior aos meses anteriores.
Então, justamente isso que contribuiu para ele ter uma receita menor durante esse mês de junho. Aqui podemos ver também que ele teve uma receita aqui da renda fixa de R$39 mil. As suas despesas somaram o valor aqui de R$199 mil. Então, no final, o fundo ficou com uma receita líquida de R$3.079 mil. E ele distribuiu em rendimentos o valor de R$3.314 mil. Então, podemos notar que esse valor que ele gerou foi menor do que nos meses anteriores. Então, durante o mês de junho, ele gerou uma receita menor do que o valor que ele distribuiu. Mas, como eu havia mencionado lá no início do relatório gerencial, devido a ele ter um resultado acumulado, então ele usou esse resultado para conseguir manter esse seu patamar de rendimentos de 7,5 centavos por cada cota. E ele menciona aqui também o seguinte, com os fundos imobiliários sendo impactados negativamente devido ao cenário de taxa de juros elevada e também IPCA elevado, o lucro nas posições e o apetite para a realização de ganho de capital foi reduzido. Como eu falei, não compensava eles vender as cotas dos fundos imobiliários que ele tinha, já que a maioria dos fundos imobiliários se desvalorizaram. Ele continua falando aqui que, olhando para frente, esperamos menos oportunidades de realização de ganho de capital, de forma que os resultados passarão a ser mais dependentes do carrego do fundo. Então, isso quer dizer, pessoal, que enquanto a taxa de juros ela não cair para que os fundos imobiliários se valorizem, o KIZU 11 ele não vai realizar ganho de capital, vai ficar muito ruim para ele conseguir realizar esses ganhos de capital. Então, é muito provável que até o final do ano o fundo ele continue pagando aí 7,5 centavos por cada cota. Talvez esses rendimentos não aumentem até o final do ano, beleza? Então, pessoal, esse é o FOF de base 10, o KIZU 11, como eu mencionei. Na minha opinião, uma boa opção de fundo imobiliário para se investir, especialmente você que não tem muito tempo aí para poder ficar pesquisando, analisando os fundos imobiliários que você quer investir e também que não tem muito tempo para poder ficar acompanhando, porque é importante, a partir do momento que você investir, você também acompanhar os relatórios gerenciais, as notícias, o que está acontecendo com os fundos imobiliários que você investe. Então, se você não tem muito tempo para poder fazer isso, devido à correria do dia a dia, o KIZU 11 é uma das melhores opções aí que, pelo menos eu vejo, de fundo imobiliário para se poder investir. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre o KIZU 11. É realmente bom? Vale realmente a pena? Deixe aí seu ponto de vista. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.